E aí galera, beleza? Hoje vamos aprender como criar um dashboard para o nosso web server criado com a ESP8266. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like. Estarei utilizando para codificar nossa página HTML o programa Visual Studio Code. Ele é um programa muito bom, eu creio que vocês já conhecem. E aqui eu já estou com a pasta do meu projeto aberta, né? Caso vocês tenham alguma dúvida futuramente sobre esse programa, eu posso trazer alguns vídeos relacionados a ele. É um programa assim muito poderoso, tem muitas extensões que a gente pode estar utilizando e que nos ajudam no processo de desenvolvimento. Bom, com a pasta do projeto aberta, eu vou clicar aqui em New File e vou chamar de page.html. Eu vou clicar aqui nessa pastinha para esconder minha arquitetura de pastas, só para ficar com o arquivo. E ele tem um atalho interessante para arquivos HTML, que é o exclamação. Ele já aparece duas opções, eu vou teclar o Enter na primeira, e ele já cria um modelo de página HTML para a gente. Eu vou dar dois Enters, já vou colocar o título da página, que eu vou chamar de dev.fácil, e vou web server. Pronto, na linguagem eu vou definir como português brasileiro e o modelo da nossa página já está criado. Vou dar um Ctrl S para salvar e ele já dá uns espaçamentos e indentação automática. Para que a gente possa acompanhar as modificações em tempo real, existe uma extensão chamada Live Serve, algo assim, que depois eu posso trazer para vocês, e ela fica nesse cantinho aqui, ó. Eu vou clicar e ela já disse que um servidor foi startado na porta 5500, que é justamente aqui. Eu vou fechar a página aqui do nosso blog e então aqui nós já temos a página HTML. Toda alteração que a gente fizer aqui, ele já dá um reload automático e a gente já pode acompanhar em tempo real essa modificação. Então vamos começar. Aqui dentro da tag body eu vou colocar uma tag header. E dentro dessa tag header eu vou colocar uma div com a class logo. Então repare que quando eu coloco o nome da tag HTML ponto outro texto, ele vai criar um elemento com esse nome, no caso div, com a class, no caso uma classe logo. Então podemos digitar div.logo e enter. Pronto, ele já criou. Vou criar também uma div com a classe de title, já criou também. Aqui abaixo eu vou criar uma div chamada container. Dentro dessa div container eu vou criar seções. Essas seções representarão os itens, seja um LED, um relé, uma lâmpada ou um sensor qualquer. Então cada item que a gente vai estar visualizando ou comandando será uma seção. Então section, pronto, ele já criou a seção. Dentro dessa section eu vou colocar uma div chamada item head, que será tipo o cabeçalho de cada item, vai conter um título e um estado. Então vou criar uma div chamada título. Aqui eu já posso atribuir, já vou colocar LED1 e vou criar uma div com a classe estado. E vou colocar só para a gente ir testando. Já criei a cabeça da nossa seção, então vou criar uma div com a classe ações. Dentro de ações, vou criar um link com uma classe ligar, que no momento ele vai endereçar para a mesma página, né? E aqui eu vou colocar ligar. Vou criar outro link com a classe desligar para a mesma página, com o conteúdo desligar. Então pronto. Repare que quando eu der um Ctrl S, meu servidor já é atualizado e já mostra o que previamente configuramos. Então no momento temos o nosso cabeçalho, nosso header, temos o nosso conteúdo, né, essa div container, e vamos criar o nosso rodapé. Podemos colocar quem desenvolveu, a data e hora, alguma coisa desse tipo. Mas basicamente o esqueleto da nossa página nós já temos, né? Então pronto, agora nós já podemos começar a estilizar essa nossa página. Para estilizar a nossa página,
Aqui vamos criar uma tag style. Pronto, aqui em Google Fonts vocês podem pesquisar, eu pesquisei a Roboto. E aqui ele já mostra a Roboto. Vocês podem clicar, selecionar quais vocês querem, por exemplo essa. E aqui já tem um link que nós precisamos importar. Então vou copiar o link e vou colar aqui. Dá um Ctrl S. Então pronto, ele já importou a fonte, podemos fechar. E aqui nós vamos alterar a fonte padrão do nosso conteúdo. Vamos colocar um asterisco, que significa que qualquer elemento vai ter uma margem 0, um padding 0, um box size. No caso, o tamanho do box vai começar a contar por onde? Pela borda. Isso é bem legal para se usar na responsividade. Fonte family, vamos utilizar a Roboto que importamos. E como alternativa, se por algum motivo não importar aqui, ele vai utilizar essa daqui. Pronto. Então podemos ver aqui que ele tinha uma margem, né, uma margenzinha que ele já tirou essa margem e também já alterou a nossa fonte padrão. Já ficou bem mais elegante. Então vamos continuar aqui. Eu quero que a tag body tenha um background color. Vou colocar essa cor aqui, DF. Essa cor é hexadecimal. Podemos ver que já alterou ali nosso background. Então vamos começar a estilizar o nosso cabeçalho. Então a tag header terá um width de 100%. Ele vai pegar toda a tela. Terá um background color de 1C1E26. E por enquanto só. Vamos fazer nossas primeiras importações lá no nosso header, porque aqui a gente não está vendo nada. Por quê? Porque nele não tem nenhum conteúdo. Então vamos colocar esse conteúdo. No logo, eu vou colocar uma imagem com o source dela, esse link. Esse link está puxando nosso logotipo. Como alternativa a essa imagem, se caso, de alguma forma novamente, não carregar essa imagem, então eu vou mostrar esse texto aqui. Então vou dar um Ctrl S. Podemos ver que lá já aplicou o background que nós havíamos colocado aqui e já puxou a imagem. Na div title eu vou colocar web server ESP8266. Então podemos ver que o web server ESP8266 já está aqui. O que é que eu vou querer? Eu vou querer que quando a página estiver em um computador, esse texto fique aqui, fique na lateral direita. E quando estiver em um tablet ou em um smartphone, numa tela mobile, ele venha para baixo, como já está. Então vamos começar a estilizar isso aqui. Para isso vamos colocar um display flex. Pronto, ele já foi lá para o lado. E vamos colocar um align itens center, que ele vai alinhar os itens verticalmente no centro. Vou colocar aqui a imagem que está na class logo tenha um width de 100%, só que o width máximo que ela pode ter será 300 pixels. Já ficou menor, né? E também eu vou colocar que o header, title, ele terá um color white, no caso terá uma cor branca com a fonte, com o tamanho de fonte 20 pixels. Pronto, já ficou mais legal. Então podemos começar a responsividade do nosso dashboard. Vamos colocar algumas regras de tamanho de tela, né? Como vamos fazer isso? Vamos colocar o seguinte, que a largura mínima 700 pixels. Então quando a largura for no mínimo 700 pixels, eu farei as regras de desktop. Então quando for um PC ele vai entrar aqui. Quando for mobile, ele fará o que? Ele terá uma máximo width de 700 pixels. Então quando for pelo menos 700 pixels,
ele fará as regras que estão dentro aqui. Quando for no máximo isso, no caso uma tela mobile ou tablet, ele fará isso aqui. Então, começando com a tela do PC, nosso header, ele terá, no caso olhando para cá, para a tela do PC, eu quero que esse texto fique aqui, né? Ele tenha esses dois elementos tenham um espaço entre eles. Como eles já estão com display flex, eu habilito essa opção aqui, Justify Content, e eu posso colocar aqui, ó, Space Between, no caso, um espaço entre eles. Quando eu habilito isso aqui, olha o que acontece. Ele já fica com um espaço entre eles. Tá vendo? Legal, né? Ó, podem ver que quando está menor que 700 pixels, que no caso é aqui mais ou menos, ele já não habilita essa opção. Por quê? Porque já entra na outra regra e na outra regra ainda não tem nada, né? Além disso, eu vou colocar um padding. Que um padding é uma margem, como se fosse uma margem interna, né? Eles estão colados na borda. Posso ver aqui, ó, eles estão colados na borda. E com o padding, eu consigo que ele fique um pouco mais assim interno, né? Então, começando do topo, eu vou colocar 20 pixels no topo. Na lateral direita eu vou colocar 60 pixels, vou colocar 20 pixels no fundo e 60 pixels na lateral esquerda. Então aqui ele não habilitou, por quê? Porque aqui é menor do que 700, mas vamos colocar para mais de 700. Podemos ver que já ficou legal, né? No caso seria mais ou menos assim. Aqui eu também tenho essa extensão aqui, ó, que eu posso ver, por exemplo, aqui eu estou no desktop, aqui eu posso vir para aqui ele diz até o dispositivo, né, um iPhone 5, como vai ficar, um iPhone 6, como vai ficar, e assim vai. Outro modo de você visualizar a questão mobile, para não estar redimensionando essa página, apertando o F12, você pode ver esse botãozinho, pronto. Aqui ele está na tela mobile que você vai redimensionando, né? Eu quero que quando estiver na mobile, o nosso header ele tem algumas configurações diferentes. Primeiro, o Justify Content, que lá a gente colocou um Space Between, aqui nós vamos colocar um center, eles vão ficar no centro. O Flex Direction vai ser coluna. Eles vão se organizar através de uma coluna. Eu quero um Align Items Center. Vamos ver como é que está ficando. Então vamos aqui. Vamos ver aqui. Ok. Já ficou como eu queria, né? Que eu queria o quê? Que quando fosse mobile ficasse o logo, embaixo o nome. E quando fosse no desktop, esse nome ficasse aqui na lateral direita. Pronto, só que aqui também não tem um padding. Então vou colocar o padding, colocar 30 pixels no topo, 10 pixels na lateral direita, 20 pixels no fundo, 10 pixels na lateral esquerda. Então podemos ver aqui que já ficou legal. Como toda vez que eu salvo aqui ele dá um refresh na página, aí acaba saindo essa extensão aqui. Outra coisa, eu quero que esse título aqui ele fique um pouco mais abaixo quando estiver no mobile, que aqui eu tô achando ele muito coladinho. Então eu vou vir aqui, vou colocar um header, .title. Quero que ele tenha uma margem de topo de 10 pixels. Então vamos habilitar mais uma vez aqui. Pronto, já ficou um pouco abaixo. Ok. Então vamos continuar pelas regras gerais. Vamos estilizar o nosso container. Nosso container, lembrando que é todo esse conteúdo aqui abaixo, né? Vou começar por um width nele de 100%. Tamanho máximo de 1300 pixels. Eu quero que ele fique no centro. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar uma margem de 0 alto. Então, ele vai implicar ficar no centro. E vou colocar nele um display flex, porque ele vai ter alguns itens que nós vamos tornar responsivos também.
Pronto, podemos ver que isso veio um pouco para o lado, porque eu coloquei um tamanho máximo de 1300 nesse container, então provavelmente ele está daqui até aqui. Nós podemos ver o seguinte, podemos inspecionar, clicar com o botão direito em inspecionar, desativar a opção mobile, vir até container, pronto. Estamos vendo que ele tem um tamanho máximo de 1300, como definir, e ele está no centro, porque ele deu uma margem automática aqui e uma margem automática lá na direita. Então, se o monitor for bem maior do que o meu, ele vai ter no máximo 1300 e vai ficar também no centro. Todos os itens vão ficar dentro desse grupo aqui no centro. Então vamos estilizar as nossas sections. Então, a section ela vai ter um background color de 1C1E26. Vamos dar um Ctrl S. Aqui ó, já apareceu, né? E ela vai ter um padding. Eu não quero que ela fique colada na borda, de 20 pixels. Ok, já ficou bem mais legal. Então, para que a gente veja quando tiver vários itens, o que é que nós podemos fazer? Podemos copiar e colar essa seção, simulando que teremos alguns itens, né? Pronto. Aqui nós temos 6 itens. Podemos perceber que com o display flex ele já ficou um do lado do outro, né? Se eu colocar para mobile, eles ainda ficam um do lado do outro, o que não queremos, né? Queremos que eles fiquem quebrando aqui. Na verdade, quando estiver no mobile, eu quero que fique um item por linha. Então eu vou colocar logo uma regra aqui, quando estiver no desktop, que a div container ela terá um justify quantity, como lembrando que ela já está com display flex, né? Quero que ele fique no centro. Eu quero que ela tenha um padding, porque está colado na lateral aí. Quero que ela tenha um padding de 20 pixels, 40 pixels na direita, 20 pixels no fundo e 40 pixels na esquerda. Então, Ctrl S, ok, já ficou ok. Só que eu também quero que nossa section ela tenha um width no desktop de 30% e tem uma margem no geral de 20 pixels. Ok, ela já ficou mais separadinha. Só que com o display flex ele automaticamente coloca para que todos os elementos fiquem na mesma linha, né? Ele não dá uma quebra. E para isso nós temos que habilitar essa quebra. No caso, quando os elementos já estiverem passando do limite, então ele joga os elementos para baixo. Como é que podemos fazer isso? Vamos vir aqui em Container, que é a div que está agrupando tudo. Eu vou colocar um flex wrap de... Ó, ele padrão ele vem no wrap. Então eu vou colocar o wrap. Vou dar um Ctrl S. E aí, já ficou legal. Quando essa div, no caso os itens estiverem passando do limite que determinamos, ele vai jogando para baixo. Ok, mas no mobile, como é que está o comportamento? Vamos olhar. Ó, ainda está tudo na mesma linha. Então, para resolver isso, nós teremos que vir adicionar as regras aqui do mobile. Então, no mobile, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Eu quero que essa div container ela tenha um padding geral de 20 pixels e uma flex direction column. No caso, como fizemos lá no header, né? Além disso, eu quero que a section ela tenha um width de 100%, no caso que ela ocupe toda a tela, e uma margem de fundo de 20 pixels, para que ela não fique colada uma na outra. Então vamos ver, simular um iPhone aqui. Ok, ó, já ficou muito legal. Quando está no mobile, ele pega, coloca já um item por linha, né? Podemos redimensionar um pouco, ó, já está um item por linha, como definimos. Ó, passando disso, ele já identifica que é um desktop e já coloca como nós determinamos.
menor que isso, já torna responsivo. Vamos estilizar o nosso item head. Section.item head. Nesse item head ele vai ter um display flex. Por quê? Porque eu quero que esse on fique aqui na frente do LED, no caso do nome do dispositivo, né? E ele vai ter um justify content space between também. E ele vai ter uma line items, no caso alinhe eles verticalmente onde? No centro, eles vão ficar sempre alinhados verticalmente. Ok, podemos salvar e ó, nome do dispositivo, estado. Ok, já está legal. Então vamos vir em section, título. Eu quero que seja uma cor branca e que tenha uma font size de 20 pixels. Ok, então os títulos já estão bem à mostra, né? E também aqui eu vou utilizar o estado, section.estado. Terá uma font size de 13 pixels, terá um padding de 3 pixels, que eu quero fazer uma espécie de um quadradinho. E como eu não coloquei eles em maiúsculo, eu vou utilizar uma propriedade que tem aqui no CSS, que é o text transform. Vou colocar em uppercase. Então eles vão ficar tudo em maiúsculo. Só que eu quero diferenciar o estado on do off. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e nesse estado eu vou colocar que ele está on. Estou atribuindo a classe estado e a classe on. Do mesmo modo que eu posso vir nessa e colocar off. Então eu estou atribuindo a classe off e a classe estado. A classe on, ela terá um background color. Eu vou chutar uma cor aqui para ver se fica legal. 00. E cor do texto, como eu estou colocando seja verde, eu quero que o texto seja preto. Ok, ficou legal, né? A classe on já está aqui. E agora vamos fazer a classe off. Ela terá um background color vermelho com uma cor do texto branca. Opa. Ok. Então, para que a aula não fique tão extensa, eu irei dividir essa aula em duas partes, pois ainda falta nós estilizarmos esses botões de ligar e desligar. Também vamos criar uma classe diferente para quando se tratar de um sensor. Por exemplo, um sensor de temperatura, que ele vai mostrar a temperatura. No caso, nós vamos colocar um campo que ele mostre a temperatura. Pronto, e é isso aí. Novamente peço que se inscreva no canal e aguarde o próximo vídeo. Valeu!